Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro técnico, né, sobre o nosso grupo de crescimento, sobre tripanossomose bovina, da ceva. E é um prazer enorme, né, estar aqui com vocês de novo. É um prazer a gente conversar sobre esse assunto que é tão difundido hoje no Brasil, né? Então, quanto mais a gente falar sobre, quanto mais a gente trocar informações, é positivo, né? É bom para a gente ter um controle efetivo da doença a campo, independente da região, né? Seja numa região que já tem convivido com a doença há mais tempo, seja uma região que tem lidado com a doença recentemente, vamos falar assim, né? Mas por agora, né? Então tá aprendendo aí no dia a dia com ela. Então sejam todos bem-vindos. E é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente nesse segundo encontro. E para quem não é a primeira vez que está assistindo, nós fazemos esse encontro uma vez por mês, nas segundas quinta-feiras de todo mês, às 18h30. Então, coloque na agenda de vocês aí, como eu sempre falo lá no grupo. Se vocês puderem entrar aqui ao vivo, ótimo, a gente conversa aqui pessoalmente, né? Caso vocês não consigam, a gente disponibiliza a gravação logo na sequência, a gente coloca lá dentro do grupo e vocês podem mandar as perguntas, dúvidas, colocações lá no próprio grupo e a gente vai respondendo lá na medida do possível lá. Se a gente não tiver resposta, a gente vai atrás e essa é a dinâmica do grupo, né? É um grupo vivo, né? É um grupo dinâmico. Então, estamos aqui para todos nós aprendermos sobre um pouco mais, né, sobre tripanossomose bovina. E antes da gente iniciar, acho que não dá para a gente começar a falar sem a gente é, 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 elevar, né, os nossos pensamentos aí, cada um na sua fé, no pessoal do Rio Grande do Sul. Né, nós da Serva temos várias pessoas, colegas que trabalham lá diretamente no estado, estão lidando diretamente na linha de frente, né, em suporte aos desabrigados, às vítimas, né, dessa enchente. Então, fica aqui a nossa solidariedade a tudo que o pessoal, o povo gaúcho, vem enfrentando nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e mantenham-se firmes, né? Estamos em orações para que Deus possa levar conforto, levar força para vocês, e além disso, na medida do possível, a gente tem conseguido ajudar aqui de longe, com doações, seja no envio de material físico, né, roupas, colchões, como também via Pix mesmo, de instituições idôneas aí da região. Então, fica aqui o nosso, a nossa solidariedade da Seva com vocês aí do Rio Grande do Sul. Bom, então, beleza. Malaco, pode puxar, e aí a gente vai conversando aí nos próximos minutos, tá bom? Obrigado, Rafa. Boa noite a todos. Também a gente deve se solidarizar, né, com o pessoal, com os nossos irmãos gaúchos, né, que estão passando por uma situação bem complicada. Essa situação fez com que a gente enxergue como o brasileiro é solidário, né? Todo mundo aí se Sim, envolvendo, todo mundo ajudando. E isso é muito bacana, né? Já que às vezes a gente não tem um reforço, né, por parte daquelas pessoas que são as autoridades competentes, pelo menos o povo está se mobilizando e está lutando e, se Deus quiser, isso vai passar e o povo gaúcho é muito bravo, né? Ele vai se erguer, vai voltar a ser aquele estado maravilhoso que a gente conhece, né? Nosso amado Rio Grande. Bom, gente, no nosso primeiro encontro a gente falou um pouco a respeito da doença, né? Falou a respeito de sinais clínicos, que é uma doença de sinais clínicos bem complicados, né, muito parecidos com outras enfermidades. Falou um pouquinho de diagnóstico diferencial, falou um pouquinho de epidemiologia, e nesse segundo módulo aqui, nesse nosso segundo encontro, a gente ficou de falar mais um pouco de epidemiologia e da transmissão da tripanossomose bovina aqui no nosso meio. Rafael já comentou aí no início, né, que a doença existe aqui no nosso meio, ela chegou e veio para ficar, né? Vamos lembrar que isso é uma parasitose, né, gente? Parasito não desaparece assim num toque de mágica, né? Parasito, ele tem as estratégias, várias estratégias de sobrevivência, de manutenção no meio ambiente. E se fosse fácil a gente erradicar parasito,
Desde 1960 alguma coisa, quando surgiu o primeiro vermífugo moderno no mundo, que todo mundo achou que finalmente as verminoses seriam erradicadas nos animais de produção, se deram muito mal, né, que foi o tiabendazole, né, e depois foram surgindo novos produtos, novos ativos, novos grupos de antiparasitários, e o parasita sempre encontrando meios de sobrepor a esses antiparasitários, né? E a gente tem que ter em mente que uma vez que o parasita se instalou uma determinada região, num determinado meio, a gente tem que ter programas de controle, que são eternos, né? A gente, por exemplo, tem programas de controle estratégico integrado contra a verminose, contra carrapato, programa estratégico de controle de mosca, ou seja, todos os parasitos, né? E a gente tem que ter isso em mente, tá? Bom, falando em transmissão da tripanossomose aqui no nosso meio, que a doença a gente sabe, né? Ela é originária do continente africano. E lá, a transmissão, ou na transmissão, apesar de existir um meio de transmissão que normalmente ocorre aqui no Brasil, a transmissão mais comum lá é através de um vetor biológico. O que que significa isso? No vetor biológico, gente, existe o desenvolvimento de vários estágios do parasita, e no caso do Trypanosoma vivax, é a mosca de Tsetse, né, que é do gênero Glossina. Então, essa mosca, ao se alimentar em animais parasitados, ela adquire as formas infectantes, que são tripomastigotas, e no organismo dessa mosca existe a evolução de várias fases no sistema digestivo dessa mosca, culminando com o surgimento dos tripanossomas metacíclicos, né, ou tripomastigotas metacíclicos na cavidade bucal dessa mosca. Então, quando ela vai fazer o repasse sanguíneo, quando ela vai se alimentar em outro animal, ela acaba transmitindo. No nosso caso, não, né? No nosso caso aqui, a gente não tem esse vetor biológico, então aqui a gente tem a transmissão mecânica, né, que ocorre aqui nas Américas, no Caribe, né, através de moscas hematófagas, né, os tabanídeos têm uma importância muito grande nessa transmissão aqui no nosso meio. A mosca dos chifres também é importante, e existe uma suspeita também da Stomox, né, a mosca dos estábulos, tá? Apesar de que houve um estudo recente do grupo do professor Welber que não conseguiu determinar a Stomox como uma boa transmissora. Entretanto, a gente tem ciência de outros trabalhos em que essa mosca foi importante na transmissão da tripanossomose no rebanho, né? E sempre a gente teve oportunidade, desculpa, a gente teve a oportunidade de participar de um surto desse aqui em Minas Gerais, que coincidiu com chegada de animais que vieram do Mato Grosso do Sul, aqui para Minas Gerais, e logo depois que esses animais chegaram à propriedade, houve um surto de estomox, né, da mosca dos estábulos, nessa propriedade. E passou um tempo, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas depois, começaram a surgir animais com a tripanossomose, que a princípio se pensou que fosse tristeza parasitária, né, que fosse babésia, anaplasma, e depois acabou sendo diagnosticada a tripanossomose bovina. Tá? Então, muito importante no nosso meio são os tabanídeos, né, as mutucas, né, a Hematobe irritans, que é a mosca dos chifres, e a Stomox também, alguns autores consideram como importante. Ok? Outras formas de transmissão mecânica, né, do Trypanosoma vivax entre os animais é através do uso de fômites compartilhados, né, aqueles fômites que entram em contato com o sangue de animais portadores do parasita. E aí a gente tem as agulhas, as seringas, né, os processos de aplicação de ocitocina, por exemplo, durante a ordenha, em algumas vacas que são reativas, que não aceitam a ordenha sem a cria ao pé, né? Então, essa aplicação ela é muito complicada, ela transmite com grande facilidade o Trypanosoma vivax entre os animais do rebanho, né? As próprias vacinações também contribuem para a transmissão do parasito entre o rebanho, todos os processos cirúrgicos, né, que envolvem canivete, bisturi, que não sofrem uma boa desinfecção entre os animais, ou seja, materiais que entram em contato com o sangue, eles também são bons transmissores. Também existe a transmissão transplacentária,
O Trypanosoma vivax, ele é eliminado através do sêmen, tá? Existe a suspeita da transmissão venérea do Trypanosoma vivax. Entretanto, recentemente houve um trabalho envolvendo caprinos que não conseguiram, né, com que essa transmissão ocorresse, tá? Então, bodes positivos para Trypanosoma foram colocados em reprodução com cabras e não foi possível essa transmissão venérea, né? E nesse mesmo estudo foi bem legal, porque eles estudaram inclusive a transmissão via colostral do tripanossoma, das cabras infectadas para as crias, e eles não tiveram sucesso também. O outro mecanismo que pode ocorrer, que pode ser importante nessa transmissão mecânica, é o uso das luvas de palpação retal, né? Quando há sangramento, durante o processo de palpação retal, a gente não usa uma luva para cada animal, né? Então, esse procedimento pode também servir como um potencial transmissor do parasito entre os animais. E falando um pouquinho das moscas e dando importância aos tabanídeos, a Vamos mutuca, lá. né? Oi. Só uma observação aí, eu tô pensando aqui, né? Você falou da transmissão venérea, né? Uhum, O senhor falou concentrando a importância do sêmen, né? uhum. E assim, eu acredito até, e os colegas podem até corrigir se eu estiver enganado, mas não apenas o sêmen, né? Porque só o ato mesmo a cópula, né? O atrito mesmo do pênis ali na vulva do animal dá uma descamação ali, né? Então a transmissão via contato sangue com sangue mesmo, né? Muito bom, muito bom. Inclusive, foi levantada essa hipótese, né, no caso desse estudo que foi feito com caprinos, de uma possível necessidade de uma lesão, né, a nível vaginal, para que ocorresse, ou a nível de cervix também, né, para que ocorresse essa transmissão, tá? Bom, e falando um pouco então da mutuca, né, dos tabanídeos, eles são muito importantes, são transmissores muito importantes aqui no nosso meio. Aqui tem um estudo bem legal e a gente, de certa forma, a gente já esperava isso, né? Que avaliou a precipitação pluviométrica, chuva, né? E a ocorrência de mutuca, relacionada a essas variações de chuva durante o ano. E a gente observa, e esse estudo foi feito no Pantanal, ou seja, uma região que é quente, né? A temperatura média anual é alta, a gente observa que existe uma explosão na população de tabanídeos, principalmente no final de primavera, primavera, final de outono e início de primavera, né? Coincide com a ocorrência de maior precipitação pluviométrica. E isso, então, pode acarretar o maior risco para os animais, né, da transmissão da tripanossomose bovina. Ok? Outra coisa muito importante que a gente deve levar em conta, e agora pensando nos vetores, né, os vetores invertebrados, é o manejo da matéria orgânica na propriedade. Às vezes a gente percebe que não existe um cuidado com restos de vegetais, restos de coxo, vamos dizer assim, com fezes, com todo o material que é recolhido onde os animais são manejados. Esse material ou é deixado naquele ponto ou é colocado no outro ponto sem uma devida proteção. E ele acaba servindo de quê? De substrato para a ocorrência do ciclo biológico, do ciclo de vida desses vetores invertebrados. Então, isso pode contribuir para a explosão de moscas, né, na propriedade. E outro ponto também que a gente observa são essas áreas lacustres, né? Essas áreas com boa vegetação, com acúmulo de vegetação no solo, de matéria orgânica no solo, né? Com água. Isso aí é um prato cheio para quem? Para mutuca. Né? Então, cuidado com esses piquetes, por exemplo, próximos dessas regiões com lagoas, com coleções de água, próximo a mangue, né? Que é um ambiente muito propício para a ocorrência das mutucas, tá? E então a gente tem que ter um cuidado no manejo dessa matéria orgânica e nesses ambientes. E um bom manejo para essa matéria orgânica é a construção de esterqueira, né? A gente coleta aquele material o maior número de vezes possível durante a semana, o ideal seria diariamente, né? Leva esse material para um local coberto, uma esterqueira coberta, pode até usar essa telinha verde mesmo, que a gente coloca em janela, em portas, para evitar a entrada de insetos, né?
cobre esse material, ou se na ausência desse artefato, a gente pode até fazer um monte desse material e cobrir com uma lona preta, né? Tomando cuidado de fechar os bordos ali, colocar pesos nos bordos para evitar o quê? Exatamente o acesso desses vetores invertebrados a esse material, para que eles não utilizem, né, esse material durante o ciclo de vida ou o ciclo biológico deles. E completando um pouco, falando de epidemiologia, a gente tem que ter cuidado, né, na desinfecção daqueles fomites que são compartilhados entre os animais, fomites que entram em contato com o sangue de animais, possivelmente animais portadores da doença, né? Aí tem um estudo muito bacana também, feito pelo grupo do professor Welber, lá de Goiânia, onde eles determinaram, com a exposição de seringas contaminadas com o Trypanosoma vivax, a diversos desinfetantes. E os desinfetantes com que realmente tiveram resultado foi o álcool a partir de 46 volumes, né? O iodo, o hipoclorito de sódio, hipoclorito de sódio a 1% ou a 0,5%, tá? E aí teve outros desinfetantes, como, por exemplo, nitrato de prata, o iodopovidona e vários desinfetantes. E ao contrário de que muita gente imagina, né? Aquela amônia quaternária numa concentração baixa de 0,05%, ela não funcionou, tá? Então, se a gente for usar a amônia quaternária, que a gente faça uma solução um pouco mais forte, tá? Para que a gente possa ter a eliminação do agente, né? Desses materiais que a gente pretenda usar de forma compartilhada entre os animais. Tá? E fundamental, e aqui é até uma repetição do que a gente já falou no módulo 1, né? Normalmente a tripanossomose chega numa fazenda através de aquisição de novos animais, né? E é óbvio, animais sadios, animais que não demonstram doença, ninguém compra animal doente, né? Uma coisa que contribuiu bastante para a explosão da doença aqui no nosso meio foi o comércio assim, meio que desenfreado, né, de animais. A gente tem vários locais no Brasil onde tem pelo menos um leilão ou um remate a cada semana. Tem locais que até 2 remates, 2 leilões por semana, né? Esses animais chegam à propriedade, a gente não sabe quem realmente tem o parasita está ali escondido, né, numa doença, numa manifestação subclínica, e quando ele chega à propriedade, ele pode sofrer uma queda de imunidade, que é normal, advinda do transporte, da chegada a um novo ambiente, uma adaptação ao novo ambiente, da chegada a um novo lote de animais, né, onde tem aquelas disputas por hierarquia, tudo isso contribui para uma queda natural da imunidade. Aí, o parasita que estava ali meio quieto, né, meio que sossegado, ele promove uma parasitemia, ele vai para o sangue para se multiplicar, e então ele pode ser transmitido entre os animais do rebanho. Bom, a gente também não pode nunca esquecer, em termos de epidemiologia, que existem reservatórios silvestres e reservatórios domésticos do Trypanosoma vivax. Né? O silvestre fica prático, a gente não consegue, né, realizar tratamento. Né? Os cervídeos são muito importantes aqui no nosso meio. O morcego vampiro Desmodus rotundus também se suspeita de que possa ser um transmissor, apesar do hábito desse morcego, né? Raramente ele se alimentar em vários animais, normalmente ele se alimenta num animal essa noite, na noite seguinte ele volta no mesmo animal, procura se alimentar no mesmo ponto onde ele se alimentou a primeira vez, né? Os suídeos, né? Selvagens também podem ser portadores do Trypanosoma vivax. Em termos domésticos, os búfalos, as cabras, as ovelhas, os cavalos, os suínos, né? Tudo isso aí pode ser portador existente ali na fazenda. E tem uma queda de imunidade, ou às vezes até tendo doença clínica, eles vão servir como potenciais transmissores do Trypanosoma vivax dentro da nossa propriedade. Então, cuidado com isso. E é óbvio, né, que a transmissão do Trypanosoma vai depender do nível de parasitemia.
né? Então, tem esse estudo aí que demonstrou o nível máximo de parasitemia, mais ou menos aí em torno do sétimo, oitavo dia após infecção, até mais ou menos o 14º, 15º dia pós-infecção. Nesse momento, o animal apresentando doença clínica, é um momento muito complicado. A facilidade de transmissão é muito alta, né? E tem esse outro trabalho, nesse outro gráfico aí com linhas, né, de várias cores, que demonstra os níveis de parasitemia segundo o período pós-infecção, e aqui, nesse caso, foi infecção artificial, né? Então, a gente percebe que 9 dias, 10 dias, após 10 dias é muito complicado, e vai por aí, tá? E aí, em torno lá do 21º ao 29º dia, praticamente, a gente tem um nível de transmissão bastante baixo. Bom? E, como todo e qualquer parasita, o tripanossoma também apresenta medidas para se esconder tanto do sistema imune do animal, tá? Como também até de quimioterápicos que a gente utiliza no tratamento da doença ou no controle da doença, tá? E esses locais podem ser a pele, né? E aí tem um trabalho feito pelo grupo da professora Rosângela Zacarias, né? Onde ela tem uma reação de imunofluorescência aí na pele, demonstrando a presença de anticorpos nesse ponto. A gordura subcutânea, a gordura peritesticular, né? O sistema nervoso central, onde o próprio sistema imune tem dificuldade em chegar, né? É muito rico em gordura, né? Como o próprio quimioterápico, os olhos, né? Aí a gente pode ver acúmulo de fibrina nos olhos, às vezes opacidade de córnea, mais uma vez o sistema imune tem dificuldade de chegar ali naquele ponto, o líquido sinovial nas articulações, então todos esses locais são locais de refúgio do Trypanosoma vivax contra o sistema imune e contra até os próprios medicamentos que a gente utiliza. Bom, porque esses medicamentos normalmente eles são hidrofílicos, né? Eles não têm facilidade de chegar ao tecido adiposo, ao tecido oleoso. Tá? Ok? Falar, Oi, só pode acrescentando falar. esse slide anterior aí, pessoal, é que quando a gente fala sobre esses pontos de refúgio, né, que normalmente o tripanossoma ele se aloja mais fácil, né, vamos falar assim, refúgio não apenas é que a gente imagina muito no cenário normal, né, o animal está doente e nesses locais tende a acumular mais tripanossoma. Mas é evidente em algumas situações, é até relativamente comum após tratamento, os Isso. tripanossomas se refugiarem nesses locais. Então, assim, é comum, às vezes, não vou falar que é comum, né, mas pode acontecer de, por exemplo, tratou, passou alguns dias, animais começaram a apresentar articulações inchadas, a própria sintomatologia nervosa, e a pessoa fica, poxa, mas o que que vai ser? Eu tratei, era para ter melhorado, né? Mas não é. Você, É que alguns animais, alguns protozoários escapam, refugiam nesses locais e levam alguns sintomas a surgirem ali, né? ou seja, ele percebe, né, a presença do quimioterápico, né? Sim, E aí ele corre para onde o quimioterápico tem dificuldade de acessar, né? Isso é isso. importante. Isso é importante, isso às vezes é comum mesmo. A É, gente faz sim. aquele primeiro tratamento, alguns animais apresentam sintomatologia nervosa, né? E aí o medicamento que tá com reação adversa não é o próprio parasito, né? E E ele reforça destrói, né? e corrobora com a importância de ter um programa de Programa. controle, né? Exatamente, a Exato. gente vai falar aqui no final. Outra forma que ele tem de se proteger do sistema imune é através da mudança de proteínas que existem na superfície desse parasita que Tá. funcionam como antígenos, tá, para o sistema imune. Então, só que eles chamam de proteínas variáveis de superfície. Tá? Constantemente, quando o sistema imune se arma ou arma uma defesa contra o parasita, ele muda um pouco a sequência de proteínas, aí o sistema imune já não vai mais reconhecer o parasita. E assim ele perdura, né? Ele permanece no organismo do animal. Bom? Isso é importante, isso é muito importante, Malaco, porque da mesma forma que a gente quer eliminar o protozoário, né, ele está há milhares de anos sobrevivendo, Nossa né, e Senhora, nossa Senhora. consequentemente ele desenvolve mecanismos de defesa, né, para sobreviver. E esse ponto é muito importante porque na prática, o que que a pessoa vê?
Ela vê aquele animal que adoeceu, às vezes faz um medicamento ali para dar um suporte, melhora. Passado alguns dias, volta. Melhora, volta. Melhora, volta. Porque a hora que o sistema imune começa a combater, ele há uma mudança nessas proteínas de membrana, o sistema imune passa a não reconhecê-lo mais e ele desencadeia de novo os sintomas. O Então isso é bem comum. parasita é um bicho muito inteligente, né, Rafa? É, Eles estão aí há milhares, sei lá, milhões de anos, e até hoje a gente ainda não conseguiu erradicar, exato. né? Sim, E eles têm estratégia, eles possuem estratégias de sobrevivência. Isso aí não tem dúvida, não. Né? Então, isso reforça a necessidade de, uma vez diagnosticada a doença na fazenda, a gente ter um programa de controle estratégico da doença. Né? Não é só tratar uma vez e pronto, acabou, estou tranquilo, não é bem assim. Né? Bom, e aí a gente tem um trabalho bem legal que mostra, né, a, a- os picos de doença clínica, vamos dizer assim, da doença clínica e doença subclínica, o intervalo, né, de doenças clínicas, de episódios de manifestação clínica, que normalmente acontece no caso da tripanossomose. Geralmente, eles variam aí em torno de 30, 36, 48 meses. Então, a gente tem um problema agora, uma epidemia, entre aspas, né? Vários animais com doença clínica, a gente trata, faz o controle e tal, aí dá uma relaxada, aí daí 3, 4 anos depois tem um novo pico, com graves prejuízos. Mais uma vez a gente reforça, uma vez diagnosticada a doença na fazenda, existe a necessidade de traçar um programa estratégico de controle, tá? Para a gente minimizar o máximo possível as possibilidades de ocorrência de doença clínica e os próprios prejuízos que a doença subclínica pode trazer, né? E reforçando o que a gente mostrou na apresentação anterior, aí estão com mais de 11 mil, quase 12 mil sorologias do Banco Serva de Sorologias que a gente faz desde 2018 aqui no Brasil, e a gente demonstra que a doença é crescente no Brasil inteiro, de uma maneira geral. Ou seja, à medida que são feitos os exames sorológicos, desde 2018, a gente percebe uma curva crescente de animais positivos, de animais expostos ao Trypanosoma vivax, demonstrando que ele está espalhado no Brasil inteiro. Aqui é um retrato de Brasil, né? E aqui é um retrato regional, né? Que a gente pode perceber na região norte, crescente, nordeste, no sudeste, na região sul, né? E no centro-oeste, ele cresceu bastante até 2021, provavelmente por vários tratamentos que foram realizados, houve uma queda. Mas vamos voltar para aquela ideia dos 3 anos. Né? Cuidado, daqui 3 anos, provavelmente, a gente vai ter um novo surto. Mais uma vez, a gente necessita de um programa de controle. Bom, e para finalizar, falando um pouquinho da situação atual de Brasil, primeiro, a gente sabe que a doença está presente no Brasil inteiro. Né? Antes ela ficava confinada lá no Pará, no Pantanal, né, do Mato Grosso do Sul, e hoje já está no Brasil inteiro. Né? A intensa comercialização de animais favoreceu demais a explosão da doença em todo o país, e hoje, inclusive, ela já está no norte da Argentina. Já tem diagnóstico de Trypanosoma vivax lá em Sacramento. Né? Então, essa comercialização, esse monte de leilão, esse monte de trânsito de animais pelo país inteiro, isso contribuiu muito para a expansão da doença. E reforço, a gente não compra animal doente, a gente compra animal com infecção subclínica, um animal portador. Quando ele chega na fazenda, ele pode ter uma parasitemia e aí a gente tem a transmissão, né, para o restante dos animais do rebanho. E a gente precisa de medidas constantes de controle dessa parasitose. Não é só tratar, virei as costas e tchau, resolvi o problema. Para que isso é importante? Primeiro, para a gente evitar perdas de produtividade, desempenho de crescimento na recria, desempenho reprodutivo, né? Desempenho na produção de leite, evitar mortalidades, porque quando ela vem em surto, morre muito animal, ela mata muito animal, animais despreparados. E a gente deve traçar um programa de controle estratégico da tripanossomose, respeitando o quê? A epidemiologia da fazenda, né? A epidemiologia da região. E uma vez traçado esse programa, gente, o monitoramento é fundamental.
De repente, a gente está fazendo um tratamento que a gente fez numa determinada época do ano, um programa de tratamento, ele pode mudar de um ano para o outro. Por quê? Pode variar a população de vetores, as infestações, o nível de infestação pelos vetores. Né? Então, a gente tem que manejar esses tratamentos, né? Pelo menos aí os 2 tratamentos na época de maior desafio, com 90 a 120 dias de intervalo aí, utilizando 1 miligrama de isometamídeo nesses tratamentos, né? E sempre ficar de olho. Caiu a produção de leite, a reprodução está ruim, os animais de recria não estão desempenhando bem, está nascendo muito bezerro fraquinho, que morre logo depois que nasce. Isso é fundamental. Para a gente estabelecer que o programa está funcionando bem, a gente tem que ter um monitoramento restrito do rebanho. Ok? Mais uma vez, eu reforço, uma vez estabelecida a doença na fazenda, a gente tem que ter estratégia de controle. Óbvio, né, que além do tratamento dos animais, a gente tem que ter um programa de controle de moscas, tem que ter todo aquele programa de manejo de matéria orgânica na propriedade. Tudo isso é importante para a gente ultrapassar ou tentar conviver da melhor maneira possível, sem prejuízo com essa doença, com a tripanossomose, como a gente faz com as outras parasitoses. Ok? Bom, gente, hoje esse módulo encerra aqui. Era isso aí que a gente tinha para falar para vocês. Agora, né, Rafa, a gente está disponível aí, caso tenha alguma dúvida, caso queiram contribuir, né, falar alguma situação, alguma experiência, a gente está aberto para receber essas informações e tentar responder as dúvidas, ok? Eu, Obrigado aí, eu gente. tenho, eu tenho uma contribuição, na verdade, uma opinião, Malaco, sobre esse assunto, e eu acho que ele é pouco comentado, e, na minha opinião, ele é um dos temas mais importantes quando a gente fala de tripanossomose. E assim, eu ouso dizer, talvez eu estou até arrumando confusão para mim, que a tripanossomose ela tirou muito técnicos, nós, né, da zona de conforto, porque quando ela entra na fazenda, ela causa um desequilíbrio e que a gente não estava habitualmente, não era rotineiro a gente encontrar isso nas fazendas. A gente era chamado, a gente diagnosticava uma doença comum, uma pneumonia, alguma coisa, uma IBR, uma tristeza, enfim, era algo, as doenças comuns, né, do dia a dia. E quando a tripanossomose chegou, ela nos forçou a pensar muito, a ter que investigar muito. E normalmente, quando eu vejo resistência no diagnóstico da doença a campo, é muita por falta da pessoa não pegar firme para investigar a causa. Porque a epidemiologia do negócio é de extrema importância a gente antes de bater o diagnóstico, bater o martelo, antes de comprar um produto para tratar, a gente tem que pensar, a gente tem que investigar. Poxa, esse rebanho houve compra de gado? Onde que está esse rebanho? Está numa região que já teve outros casos? Compartilha agulha. Como é que está o status imunológico do rebanho de modo geral? Como é que está o controle de moscas? Então, assim, ela nos forçou, né, e ainda nos força a pensar muito e a investigar. E nem todo mundo está disposto a isso no dia a dia. E ouso dizer isso, que nem todo mundo está disposto. Então, assim, acaba que houve muito negligenciamento. Ouso dizer que, principalmente no início, a gente acabou negligenciando. Sabe, é isso, vamos tratar. Isso foi uma semana, isso foi um mês, postergando, postergando. A hora que pô, se atentou, explodiu, né? Já foram X% de rebanho ao óbito, ou então perdas subclínicas, né? Que aí o cara não mensura, né? Que para mim, na minha opinião, são as piores. Perda de produção, perda na reprodução. Então, acho que eu sempre deixo esse recado quando eu converso com técnicos, quando eu vou em fazendas. A gente não deve negligenciar essa doença. A gente não deve negligenciá-la, porque Rafael, ela causa um desequilíbrio muito grande foi no exatamente o rebanho. que aconteceu naquele surto que eu comentei que a gente teve a oportunidade de participar em Minas Gerais aqui. Tirou todo mundo da zona de conforto, né? Porque na época, isso foi em 2007, mais ou menos,
todo mundo apostava as fichas todas em tristeza parasitária, né? E na época foram feitos vários exames e tal, para buscar babésia, anaplasma e tal, aquela coisa toda, e davam os resultados avaliando, né, através de exames diretos, davam resultados negativos, e os tratamentos eram feitos para tristeza, não funcionavam, né, funcionavam, passavam 10, 15, 20 dias, os animais voltavam a adoecer, utilizando de minazênima, um tratamento clássico de tristeza, né? Até que um belo dia, acidentalmente, foi feito um esfregaço e se encontrou o Trypanosoma vivax, né? E aí sim, começou o tratamento com isometamídio e resolveu o problema. E coincidiu, olha só o que você falou, a riqueza que você falou, coincidiu com a chegada de vacas para um curso de inseminação artificial, por terceiros, não era nem da fazenda, por terceiros. Eles usavam a fazenda, as instalações da fazenda para a realização desses cursos. Um gado que veio do Mato Grosso do Sul, umas vacas, né? E essas vacas chegaram e teve um surto de mosca do estábulo, de estomox, na fazenda. Tá? Tem até uns vídeos, logo no início do surto da estomox, com as vacas se debatendo, e com cauda, boca, cabeça, vaca correndo no meio do pasto, por causa da estomox, né? E logo depois veio o problema, né? A doença, o, o- os sinais clínicos da doença. E quando se pensa em estomox, todo mundo fala, "Oh, não, isso é anaplasma, né? E aí, enrofloxacina, nada, não funcionava, não funcionava. Até que, acidentalmente, num dos esfregaços que foram realizados, se encontrou o tripanossoma. E aí sim, foi feito o tratamento adequado. Eu tive a oportunidade nos últimos 10 anos, desde 2013 para 14, lidar com essa doença a campo. E aí, principalmente em Minas Gerais, né, onde foi um Uhum, boom, né, no Brasil, em Minas Gerais, e tive a oportunidade de rodar uma boa parte do Brasil, visitando fazendas e fazendo palestras sobre essa doença. Assim, e com muita propriedade, eu digo que as pessoas, aí eu coloco técnicos e fazendas, que optaram por encarar a doença de frente, no sentido assim de ó, levantar a bandeira e vamos atrás de conhecimento, e vamos atrás de controle, porque como que faz? É assim, não é? Vamos lá. Essas pessoas saíram na frente e tiveram sucesso no controle e não passaram pelas dificuldades do que outras fazendas passaram e vem passando, né? Então, assim, lidar com a doença de frente, sem medo, sem receio de falar, eu tenho a doença, não tenho. Acho que é o pior cenário. É você esconder e querer jogar a sujeira debaixo do pano, é o pior cenário. É encarar de frente, lidar com ela, saber lidar com ela. É uma doença que, como o senhor mesmo falou, é uma doença que veio para ficar. A gente não vai conseguir eliminar dos nossos rebanhos, visto a forma de transmissão, não dá para controlar 100%. A dificuldade que é para lidar com protozoários, né, visto outros aí que a gente tem aí, a gente até hoje não uhum. conseguiu nem uma vacina, né, vamos, para lidar com eles, né, então a chance da gente eliminar a doença vai ser muito pequena. Então, vamos aprender a lidar com ela. Né? É uma doença que causa um desequilíbrio, traz seus prejuízos? Traz. Mas tem vários exemplos aí no Brasil, espalhados no Brasil aí, que lidam com a doença, com o nível de produção, reprodução normal, média alta. Então, assim, dá para conviver com ela de maneira tranquila, sem problema nenhum. O que não pode é negligenciar e lidar com ela como se fosse uma doença qualquer. Acho que aí é o perigo dela. E aí a subclínica é bastante desafiadora. Essa é a palavra, né, Rafa? A gente precisa encontrar meios para conviver com o problema. A gente não vai Sim. conseguir eliminar esse problema, mas a gente precisa encontrar meios para conviver com ele, para evitar o máximo possível os prejuízos que ele pode determinar, né? E É, aí, então, entra o programa estratégico de controle, isso. certo? E aí E, tem todo aquele os cuidados com matéria orgânica, o uso do controle químico profiláxico, né? O uso de 1 miligrama de isometamídio ao invés de meio, né? Tem muita gente usando meio aí, meio a gente sabe que não segura. Ele vai segurar algumas semanas, passa, sei lá, 7, 8 semanas, os animais podem sofrer uma reinfecção e ter problema, né? E outras coisas, né, Rafa?
cuidado com os fomes compartilhados, né? Com a desinfecção bem feita, o uso de agulha e seringa descartável, né, na aplicação de ocitocina, ou pelo menos uma boa higiene e desinfecção desse material entre os usos, né? Tem uma série de medidas que a gente pode empregar na tentativa de conviver da melhor maneira possível com essa doença, com a Tem uma, tripanossomose. Ô Vinícius, só vou completar, finalizar o comentário do Malaga aqui e te passo a palavra. Mas tem uma medida, Malaga, que eu percebo que o pessoal não se atenta a ela. Eu acho que é talvez porque pouco se fala, ou a pessoa não quer encarar de frente essa realidade, que é a necessidade de descartar animais. Uhum. É, é extremamente importante um rebanho que tem a tripanossomose, um rebanho positivo, identificar alguns animais. Aí quem são esses animais? Normalmente são aqueles que não respondem ao programa, normalmente são aqueles animais que frequentemente apresentam algum tipo de doença, aqueles animais que vira e mexe, está dando alguma coisa. Aquele animal é mamiteiro, não volta, adoece, trata, gasta muito com ele. Provavelmente esses animais assim, ele pode estar sinalizando que eles tiveram mais lesões internas do que os demais. Então, Uhum. se ele sofreu mais, vamos falar assim, né, internamente. E algumas lesões a gente sabe que é irreversível, né? É. Então, é extremamente importante as fazendas que são positivas, a gente colocar dentro do programa, da rotina, Uhum. descartes, normalmente a fazenda já faz, mas dê preferência a identificar esses animais, para retirando e renovando o Exato. plantel, né? Extremamente Exato. importante. Bem lembrado. Vai lá, Vini. Vini depois o Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Malaco. Boa noite, Boa Rafa. noite. Eu só queria dar um testemunho aqui que aconteceu comigo agora nos últimos dias. Eu tive numa propriedade no dia 9 de abril, fui chamado Uhum. pelo gerente da fazenda, onde eu acho que até comentei na última reunião que a gente teve aí sobre isso. Ah, um lote de terneiros desmamados há mais ou menos 40, 45 dias, onde a gente fez o diagnóstico, né, de tripanossomose, e a gente fez o tratamento. E concomitantemente aos 2 dias que eu tirei na fazenda lá, fazendo a aplicação de Vivedium, chegou uma compra, né, do proprietário de 900 animais, 900 novilhas de reposição. Uhum. Uhum. E ajudei a descarregar, porque a gente teve que parar o serviço, né, por questões de gente e tudo mais. E eu ainda comentei com o gerente lá, com o capataz da fazenda, digo, cara, essas novilhas aí elas são já positivas para tripanossoma. E ele brincou Uhum. comigo e disse, por quê? Eu digo, não, olha a quantidade de mosca do chifre que esses animais têm. Concomitantemente, dia 30 agora de É, abril, o eu vi gerente isso. me chamou na fazenda, né, que já tinham morrido 5 animais do lote, né? Uhum. É E isso aí. Estresse, né? Estresse da é, viagem. fui lá, fiz o exame, né, coletei de 10 animais, consegui fazer de 5 a 5 positivas, né? E Exato. aí tratamos todo o lote, né? Então, é aquela coisa, como o Malaco mesmo falou, né? Essa questão da compra e venda de animais, o giro de animais dentro da Uhum. propriedade, isso aí é um problema que a gente vai ter e vai ter que conviver com isso, né? Não, a gente não tem como barrar isso aí, né? Infelizmente, a gente até já tentou fazer um trabalho em cima da Secretaria da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul, com reuniões e tudo mais, Uhum. mas parece que há um bloqueio, né? De se querer, pelo menos, tentar evitar um pouco do problema, né? Eu peguei uma outra propriedade agora essa semana também, semana passada, no caso, também de uma propriedade que eu já tinha feito trabalho lá em Uruguaiana, né? E fui chamado numa propriedade aqui em Alegrete, onde tinham morrido também alguns animais já dentro da propriedade. E aí indaguei se eram animais crioulos da fazenda, se eram animais comprados. E, para minha surpresa, eram animais da fazenda que eu tinha tratado há uns 2 anos atrás lá em Uruguaiana. E parou, Então, né? não pude nem falar para o proprietário de, tchê, eu já tratei isso, até acho que é antiético a gente falar isso, né?
mas testamos os animais, deram positivos e tratamos todos os animais aí já nessa nova propriedade. Então a gente vai ter isso aí pipocando toda semana, todo mês, a gente não vai ter como suprir toda, né, a carência de informação, né, alguns colegas veterinários que ainda não acreditam na doença, né, a gente conversa com muito colega aí que, tchê, é tristeza, trata para tristeza, tchê, não é Sim. tristeza, é trypanosomose. Então Eu, fica o eu, meu relato. de verdade, eu como técnico, eu acredito que a gente vai chegar num nível de equilíbrio, né? Eu acredito que os nossos animais, de maneira geral, vão começar a ter mais resistência à doença, é, porque é natural, né? Os animais vão tendo exposição, eles começam a adquirir uma certa imunidade, vamos falar assim, uma certa tolerância, né, à doença ali, né? Apesar da gente não ter vacina, mas eu acho que um bom programa, né, mantendo a parasitemia baixa e controlada, mantendo a exposição dos animais, né, controlada, os animais com o tempo tendem a ficar mais resistentes mesmo à doença, né? Então, tolerar mais e às vezes o animal adquire o protozoário e aquilo ali passa desapercebido porque ele já tem uma certa resistência. Eu acredito que vai chegar nesse ponto. O problema é que nós não estamos nesse momento. O momento é de lidar de maneira séria, de maneira com muita responsabilidade e sem dar brecha, porque é um protozoário e não é difícil não é tão simples lidar com ele. Então, acho que eu acredito de verdade que a gente vai chegar no equilíbrio, mas não é o momento por agora e acredito que por anos, né? E o que a gente não pode esquecer, né, para fechar o raciocínio aqui, as outras doenças vão continuar nos rebanhos, né? Por Claro. exemplo, a gente pensa, entrou tripanossomose e acha que tudo é tripanossomose. E nem sempre é. O pessoal de Goiás mesmo, o Elber, o Thiago, eles têm, em conversa com eles, eles falaram, cara, nós estamos identificando muita anaplasma, mas muita anaplasma. Não é uma Demais. anaplasmazinha comum, é uma anaplasma que parece que está mais difícil de lidar com ela. Até porque Então, ela favorece a ocorrência de comorbidades, né? exato. Então, assim, as outras doenças vão continuar. A tripanossomose entrou, é mais uma e vamos lidar com elas. Particularmente, eu acho que ela é uma agravante, porque como ela causa um desequilíbrio no sistema imune animal como um todo, outras doenças ficam mais propícias a aparecer. Mas ela é mais uma doença. Então, as outras vão continuar. Então, não dá para baixar a guarda nas outras também. Nem tudo vai ser tripanossoma. Então, a gente precisa ficar atento nisso. Não é porque a vaca olhou torto para a gente que é É, tripanossoma, exato. né? Vai Sim. lá, Carlão. Carlos está com a Boa mão noite. aí. Boa noite, Carlos. Primeiro, parabéns aí, Malaco e Rafa, sempre enriquecendo o nosso conhecimento, né? É um prazer muito grande participar com vocês aí desse É. evento. Eu queria fazer um relato aqui para vocês dessas andanças da gente. Acho que Rafa teve até a oportunidade de andar comigo nessa fazenda quando ele veio aqui, a Fazenda Boa Sorte, do Reginaldo e do Jeová, são dois irmãos. Eles tiram 22 mil litros de leite. Então, a gente conseguiu diagnosticar ela em 2020, a tripanossoma. Ele fez o tratamento, né, das 4 aplicações no primeiro ano. Sentimos a necessidade de fazer mais 2 no segundo ano. E depois, quando foi feito esses 2 anos, né, vimos, monitorando o gado, a necessidade de se fazer, de continuar fazendo o viveiro na secagem, Uhum. porque as vacas estavam parindo com uma certa dificuldade, com score corporal baixo, embora fazem pré-parto, eles são bem organizados, mas aí a gente sentia essa necessidade. Daí, toda vaca que é secada, como é muitas vacas em lactação, junta em 2, 3 dias, tem 8 animais para usar o frasquinho. Uhum. Então, uma categoria que ele continua ainda monitorando e fazendo. Aí é tanto que hoje ele disse, Carlão, você aqui não vai vender mais produto como vendia antes, não. Eu disse, não, porque o importante é a gente organizar aí a fazenda e você estar satisfeito. Mas é um relato aí que a gente, das andanças da gente aí, que a gente Você, tem.
Você foi feliz, Carlos, e você falou uma frase muito importante, cara, que eu acho que é fundamental. O Malax frisou ela e você falou de uma maneira diferente aí, e eu acho que vale reforçar. Falou que vocês, localmente, né, você, o técnico da fazenda, o dono, sentiram a necessidade de fazerem mais duas aplicações, né? Poderia ter sido uma, poderia ter sido três, poderia ter sido quatro novamente, né? Só que vocês sentiram a necessidade, ou seja, vocês monitoraram Monitoramento. monitoramento. Então, assim, é Até, fundamental, fundamental. até, Eu- até porque o desafio dele é muito grande, né, Rafa? Muitos Exato. animais, né? Sim, Uhum. Então, ele teve essa necessidade de continuar, né? Vamos dizer assim, o tratamento. isso. E o legal disso tudo aí, o Carlos falou de um exemplo de uma fazenda leiteira, né? Acho que os primeiros surtos que foram diagnosticados no Brasil, os primeiros não, no final de 1990, início dos anos 2000, foi em gado leiteiro. Só que o Vinícius aí fez um relato só em gado de corte, gente. É, Lá em Alegrete, Uruguaiana, é tudo gado de corte. Tá? Então a fazenda não é uma exclusividade de gado leiteiro, porque toma ocitocina, porque faz isso, faz aquilo, não. A fazenda pega gado de corte e está espalhada no Brasil inteiro. Né? E, E como e... vocês falaram aí, só concluindo, Malaco, que vocês tocaram bem no assunto. Os irmãos lá, os proprietários, eles são conscientes que tem a doença e, como vocês falaram, eles estão vendo a forma de conviver com ela. Não uhum, esconde de ninguém. Tem gente que pode esconder, ele não tem esse problema. Então, eles são conscientes que tem o problema dentro de casa e está sabendo conviver com ela e vida que segue. Aquela isso aí. convivência sadia, né, Carlos? Você não me Isso. atrapalha, não. Eu vou conviver com você. É isso aí. Né? Bom, gente, é muito legal a gente ouvir isso aí, as situações que vocês têm passado aí pelo campo e tal. Teve uma do Vinícius, assim, que ele me mandou uns vídeos, olha só, a gente tem que procurar, né? Tem que procurar. Ele me mandou o vídeo na hora que eu vi os animais, eu falei, gente, isso é botulismo, mas no Rio Grande do Sul não é frequente botulismo. Espera aí, vamos por... E lá foi legal, porque lá foi um diagnóstico terapêutico, né, Vinícius? Era uma região de surto. Olha, tá ocorrendo problema aqui, vão tratar, vão. Aí 5 dias depois voltou para fazer outro vídeo dos animais. Os animais que estavam com problema de incoordenação motora e tal, tudo normal, né? E a gente, quando eu vi o primeiro, que eu vi os primeiros animais do vídeo, eu falei, gente, o ebotulismo, o raiva, talvez, uma policéfalo, diagnóstico terapêutico. Vão tratar? Tratamos. Resolveu o problema, né? Beleza? Só para compartilhar aí com vocês também, ontem, nessa fazenda, coincidiu da visita do veterinário que mexe com a reprodução lá, e ele queria não, quer superovular 4 animais lá, 4 vacas. Aí vendemos 4 Zimbrer para ele. Bom, Legal. bom, e vai ter resultado bom. Um ponto, gente, aqui nós estamos falando de técnico para técnicos, né? E nós vamos ter um encontro só para falar sobre diagnósticos, né? De modo Uhum, geral. Mas, uhum, assim, é extremamente importante. Existem hoje, pelo menos, 4 tipos de diagnóstico com técnicas diferentes, no mínimo. Isso, talvez uns 3 aí, ou 4 e laboratoriais. Então, assim, e para cada tipo de diagnóstico é uma realidade, é uma situação diferente que se encontra. Sorologia, direto, uhum. PCR. Bom, PCR também é direto, né? Mas é molecular, enfim. Então, assim, não é qualquer tipo de diagnóstico que fecha, não é qualquer tipo de diagnóstico, de exame, né? De teste, que fecha um diagnóstico. Então, a gente tem que juntar tudo para fazer um diagnóstico mais assertivo, né? Até Então, só trazer porque, esse. Rafa, tem diferenças de sensibilidade entre esses Sensibilidade, testes, momento, né? né? O momento da infecção e a sensibilidade dos testes, Uma né? pergunta que sempre chega. Ó, eu tô comprando gado, o que que eu faço? Eu posso fazer o teste, por exemplo, o teste sorológico? Cara, não vai ser o melhor teste para esse momento, na Uhum. minha opinião. Identificar anticorpo? Se você pegar, você vai falar o quê? É, Você não vai comprar o gado, mas pode não ter um parasita circulando. Então, assim, daí talvez a não é o importância, melhor. daí a importância de ter um levantamento global da situação, Exato.
Exato. né? Fazer um outro tipo de teste, um teste mais específico. Enfim, é só para aguçar aí a curiosidade para o nosso próximo encontro aí. Bom, então era isso. Mais Maravilha. alguma coisa, Malaco? Mais alguém? Vamos lá. É só agradecer a presença do pessoal que está com a gente aí. Dizer que a gente está junto, né? Estamos à disposição. Qualquer coisa pode nos procurar. Ou então procurar a equipe Serva, né? Que está espalhada pelo Brasil inteiro. Tá bom? Vai ser um prazer a gente sentar, conversar e tentar buscar soluções, né? Para os problemas que vocês enfrentarem aí. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos aí. Beleza, Boa pessoal, noite. vocês têm o contato nosso, meu, do Malaco, no grupo aí. Fiquem à vontade, nos chame, grita, manda uma mensagem, entra, fala com alguém local aí da Seva de vocês aí. Enfim, nós estamos aqui para ajudar. E esse grupo, esse GC, né, que a gente deu o nome, esse grupo de crescimento, é mais uma forma da gente poder compartilhar, nos aproximar, para poder trocar informações, trocar ideias, com o intuito de ajudar, colaborar no controle da doença aí no Brasil. Tá bom? Obrigado. Nós nos vemos no próximo encontro, na próxima segunda quinta-feira do mês de junho. Júnior, Tá joia? Obrigado, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, um tchau. abraço.